Olá, seja muito bem-vindo ao Resenhando, aquele podcast seu, semanal, de conversa, de bate-papo, que ajudam na sua espiritualidade, na sua caminhada pessoal. E hoje a gente vai ter um programa muito especial, com um convidado muito especial. Eu sou o pastor Lucas Igor e é um privilégio estar aqui com vocês. E eu não estou sem companhia para apresentar para vocês esse podcast. Tem um companheiro muito querido, muito especial, que é o meu amigo aqui, o pastor Felipe Show. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje vamos ter aqui um testemunho de vida maravilhoso, de superação, de fidelidade, de foco e como Deus fez coisas maravilhosas na vida dessa pessoa. É verdade, é verdade. E quem vai estar com a gente hoje, pastor Lucas, é o nosso querido Dário. Dário é um homem de Deus, uma pessoa assim fantástica, que eu tenho nós temos o prazer de estar com ele aqui nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade, eu que agradeço. Estamos aí, vamos avançar então. Que legal. Jesus, é um prazer tê-lo aqui, viu, irmão Dário? Obrigado, pastor. Quero apresentar para vocês uma TV que é uma TV que está 24 horas por dia, 7 dias por semana no ar, trazendo coisas assim maravilhosas para você e sua família. É para você ter um crescimento na sua vida espiritual, financeira e também na sua vida emocional, tá certo? Então é a TV Novo Tempo. E você pode estar assistindo a TV Novo Tempo pela Sky, canal 31, tá certo? Na Oi TV, canal 1, na Vivo TV, canal 240, na NET, canal 184 e 684, e na Claro TV, no canal 27 e 527. Então sintonize aí na sua casa, lá tem programas para você, para criança, para adulto, para pais, para família, sobre saúde, e você vai ter um conteúdo de qualidade para sua família. Então eu te desafio, coloca lá na sua TV Novo Tempo e assista junto com a gente, porque TV Novo Tempo é canal da esperança. Show de bola. Tem um programa ali que eu gosto demais, que é o programa Evidências com o Dr. Rodrigo Silva, né, irmão Dário? É muito bom demais, vale muito a pena assistir a TV Novo Tempo. E eu quero também incentivar você a valorizar a educação dos seus filhos. A gente sabe que o bem mais precioso que a gente pode dar para os nossos filhos é uma boa educação, principalmente quando essa educação é centrada na palavra. E é por isso que existe a educação adventista. O Colégio Adventista existe para dar uma fundamentação científica, conhecimentos gerais, mas também para formar o caráter do seu filho para a eternidade. Então, a educação adventista é muito além do ensino. Procure uma escola adventista mais próxima da sua casa. Aqui tem um telefone que você pode ligar para matricular o seu filho e, sem dúvida nenhuma, você vai ter uma criança muito melhor qualificada para o mundo e principalmente para o reino de Deus. Muito bem, muito bem. A educação adventista, ela é uma coisa muito boa na vida de várias pessoas, né? E ela está presente desde a educação infantil até a educação superior. E também na educação superior, onde o seu filho, né, Dário, estudou, lá no IASP. Manda aí um abraço aí para se tiver alguém nos assistindo aí lá do IASP. Que é o NASP Campus 3, né? Exatamente. Eu também estudei no NASP, Campus Engenheiro Coelho. Somos todos o NASP. Somos todos o NASP. E assim, me traz uma recordação maravilhosa. Realmente um ensino muito bom. Mas hoje nós também temos a oportunidade de estudarmos à distância, fazer uma faculdade à distância, EAD, Educação Adventista à Distância. E você pode fazer curso de graduação, tá certo? Curso de graduação. Vários cursos de graduação, administração, análise de sistemas, ciências contábeis, comunicação institucional, fotografia, design gráfico, jornalismo, letras, marketing, pedagogias, processos gerenciais, e secretariado, publicidade e propaganda, vários cursos por preços acessíveis a partir de R$ 149. Você vai estar investindo na sua qualidade, na sua formação acadêmica, e você vai estar aí se preparando para entrar no mercado de trabalho e para se qualificar ainda melhor. Então, olha, deixar uma dica para você. Entre em contato aí pelo telefone também que vai estar aparecendo aí no nosso vídeo e faça já sua matrícula e comece a estudar na educação adventista, que é muito além do ensino.
Muito bem, e aí que agora vamos iniciar aquela nossa conversa, aquele nosso bate-papo legal aqui com esse nosso querido convidado de hoje, o Dário. Dário, é um prazer para nós imenso ter você aqui com a gente já estava ansioso para que esse momento chegasse, desde o momento que a gente pensou no podcast, seu nome foi um dos primeiros que veio à nossa mente, porque nós estamos assim encantados com a sua história de vida e a gente pensa que coisas boas precisam ser compartilhadas, né? Irmão Dário, conta pra gente aqui quais são suas origens, você é daqui de Manaus mesmo, de onde que você veio, qual que é a sua história, fala pra gente aí. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e estou muito feliz também por estar aqui com vocês, participando deste momento. Para mim é um motivo de alegria e eu espero que aquilo que a gente converse aqui, as informações que eu possa dar, o testemunho, possa impactar na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. Amém. Eu sou do Pará, né? O amazonense tem assim, né? Aquela bronca, mas eu já estou um tempo aqui, né? Já Qual sou açaí mais... que é melhor, irmão? Qual açaí que é melhor? eu daqui. Manaus ganhou. Tá. Então eu sou lá de Santarém, e em 77 eu vim para Parintins. Sim. Né? E de lá, de Parintins, em 78 vim para Manaus. E aqui em Manaus, graças a Deus, fui muito bem recebido por essa cidade, por esse estado. Sou muito agradecido a Deus pela minha vinda para cá. Que legal. Porque Deus me deu tudo que eu tenho aqui dentro do estado do Amazonas, dentro da cidade de Manaus. Então sou muito agradecido por tudo isso. Aqui eu continuei a minha caminhada com Deus, né? E aqui também conheci a minha esposa, olha aí, a Tânia Gonzalez. Casamos, formamos uma família pela graça de Deus e tivemos 2 filhos. Temos 2 filhos, o Igor e a Tami, que são realmente os tesouros, né, que Deus nos deu, a herança do Senhor, Ele nos deu para cuidar, né? Exatamente. Para cuidar, e somos muito agradecidos por isso. Que legal, né? Top demais, né? Então quer dizer que o senhor é natural do estado do Pará. Exatamente. Uma cidade chamada Santarém. Uhum. Mas o senhor não nasceu em Santarém, o senhor foi criado numa região ali rural de Santarém? Numa região rural. Uhum. Numa pequena comunidade, podemos dizer assim, né? Sim. Ali de Santarém. Beira do rio? Beira de rio, exatamente. Okay. Beira de rio. E trabalhamos em roça, nossos pais, nossa família, meus irmãos, todos nós começamos as nossas atividades na roça. São quantos irmãos? Nós somos hoje 4 irmãos. Nós éramos 5 irmãos, infelizmente um veio a falecer, e nós somos 4 irmãos. Certo. E eu, quando estava ali com a idade de 12 anos, vim então para Santarém para estudar. Então as coisas começaram assim. Okay. Então o senhor morava lá no interior de Santarém e tal, família com 5 irmãos, e depois que o senhor decidiu ir para Santarém para estudar, já foi um avanço ali, você já queria algo melhor, algo diferente, você já foi morar sozinho na cidade de Santarém? Como é que foi? Não, quando eu vim para Santarém, eu vim para morar na casa de parentes. Uhum. Né? Então, eu morei na casa de uns tios, né? Eu fiquei com eles ali um tempo. Saiu bem cedo de casa, né? Exatamente, né? Para tentar desenvolver, né? Uma vida melhor para mim, para minha família. Sim. A ideia era sempre você vir para a cidade, adquirir uma condição melhor, para dar uma condição melhor para a tua família, para tirar, que a gente considerava dessa forma, né? Uhum. Trazer para a cidade para uma condição melhor de vida. Uhum. E ali eu comecei a estudar. Mas, infelizmente, em determinado momento dessa minha estada ali na cidade, eu comecei a sair um pouco da linha, né? E comecei a enveredar por uns caminhos outros e meio distante mesmo aquelas orientações, das orientações dos meus pais. Sim. E na minha época de adolescente, né? Então, chegou um momento da minha adolescência, 14, 15 anos, que eu estava assim, bem mesmo sem uma perspectiva de vida, né? Essa é a verdade. E em determinado momento tudo isso
pela graça de Deus, veio a mudar quando eu tive um encontro, né, com a palavra de Deus através de um folheto. Olha aí, através de um folheto? Através de um folheto. Eu estava na sala de aula, à noite, eu estudava à noite, e ali a gente estava reunido com alguns colegas no intervalo para a gente combinar o que ia fazer à noite, né, quando terminasse a aula. E eu vi alguém distribuindo uns folhetos ali. E eu me interessei por receber o folheto porque eu imaginei que fosse alguma oportunidade da Força Aérea, do Exército. Geralmente haviam esses folhetos que eram distribuídos. Sim, é verdade. Né? E eu peguei o folheto, coloquei dentro do caderno. Quando eu cheguei em casa, no outro dia, eu fui ler o folheto. Quando eu li o folheto, foi muito impactante, falava sobre a volta de Jesus. Olha que bênção. E aí eu me interessei muito pelo assunto. Até então o senhor não seguia igreja, assim, não? Nós éramos católicos, né? Meus pais católicos, meus irmãos, a família onde eu morava era católica, mas era aquele católico nominal, né? Do católico do nome. O famoso não né? praticante. Exatamente, era o católico não praticante. E aí me interessei pelo assunto. Na noite seguinte, né, eu já fui perguntar pro rapaz que estava distribuindo, colega de aula ali, e a partir daí ele já me colocou no estudo, começamos a estudar a palavra de Deus, e daí para frente foi que aconteceu essa mudança, né? Olha que bênção, né, pastor Felipe? Que legal. Eu tava pensando aqui enquanto o Dário falava sobre essa experiência de pegar um folheto, ler o folheto e ter um contato com Deus através de um folheto que foi entregue para ele na escola, e às vezes a pessoa tem a missão Impacto e Esperança, vamos distribuir livro. Ah, mas eu vou distribuir livro, ninguém vai ler. Tá aqui uma prova viva de alguém que pegou um folheto, que leu e hoje é um grande servo de Deus. Deus seja louvado pela sua vida, irmão. Então, quando o irmão Dário comentou, naquela época ainda não tinha YouTube, hoje já tem. Você pode pegar esse botãozinho aqui debaixo de compartilhar e mandar para seus amigos, né? Perfeito. É o folheto de hoje, ó. Compartilha aí, deixa seu joinha. É muito importante você semear a palavra, porque o irmão Dário é fruto desse trabalho de compartilhamento da palavra, né? Que lindo, Exatamente. Irmão. Então, para ver, quando Deus começa a trabalhar na vida da gente, né? A partir de então houve uma mudança, eu comecei a despertar para coisas, para a vida, para realmente me situar no o que eu estou fazendo aqui, o que Deus espera de mim, por que Ele me deixou estar aqui, né? Então a gente começou a pensar nisso, eu já busquei uma oportunidade e apareceu ali uma oportunidade, eu fiz um curso na Sudã, a antiga Sudã que tinha lá em Santarém. Ao final do curso, isso foi em 87, Sim. 77, eu finalizei o curso e houve uma oportunidade de emprego para Parintins. E eu aceitei a oportunidade e vim para Parintins para trabalhar numa empresa de exploração de madeira, uma madeireira, né? Sim. Então eu trabalhava ali na serraria da empresa. E em Parintins eu conheci uma família maravilhosa que foi usada por Deus para fazer uma grande diferença na minha vida, né? Que foi a família do pastor Davi Ribeiro. Olha que Pastor bênção. Davi e a irmã Eunice Ribeiro, né? E ali essa amizade ela foi muito proveitosa, né, para mim. E ele continuou com os estudos, a irmã Eunice me dava os estudos, terminou a série de estudos e ali... Estudos bíblicos, né? Estudo bíblico, e ali em Parintins eu me batizei em maio de 78. Certo. 78. Maravilha. Essa família realmente foi maravilhosa. Em 78 eu me batizei em maio, quando foi no mês de julho, eu encerrei o contrato com a empresa lá que eu trabalhava, e decidido a voltar para Santarém, né? Para casa, voltar para casa, voltar para minha cidade, né? Essa era a ideia. E eu vim para comunicar para ele, para despedir dele, né? Dizendo para o pastor, né, que eu ia ter que voltar e tudo. E ali nós começamos um diálogo e foi que ele me falou: olha, o que você vai fazer em Santarém? De lá você já saiu, né? O seu lugar não é lá, o seu lugar é para frente. Aí surgiu aquela frase, né, que a gente sempre fala nos testemunhos, que ele falou para mim.
Sim. O cristão anda para frente, nunca para trás. Olha aí. Né? E ele disse, o seu lugar é em Manaus. Manaus, você vai para Manaus, você tem que estudar, você tem que formar uma família. Olha né? aí. Trabalhar na obra de Deus, testemunhar e tudo. E ser uma pessoa de trabalho na causa de Deus. Né? Eu falei, pastor, eu não tenho como não tenho como ir para Manaus. Eu não conheço ninguém lá, não sei. É uma cidade grande. Naquela época, Manaus já era uma metrópole. Eu morava no interior. Né? Sim. Aqui estava no auge da Zona Franca de Manaus. Era um movimento muito grande. Aí eu fui para casa naquela noite, né? E no outro dia ele me procurou. Ele disse, olha, você já tem aonde ficar em Manaus. Olha aí. Aí ele providenciou para mim a estadia aqui. Eu fui em Santarém, passei uns dias lá e vim para Manaus. Partiu embora. Para chegar em Manaus. Cheguei em Manaus aqui no dia 13 de agosto de 1978. Olha, segundo domingo de agosto. Segundo domingo de agosto. Dia dos Pais. Dia dos Pais, me lembro. Há 44 plenamente. anos atrás. Exatamente, exatamente. Cheguei ali na escadaria do Remédio e ali eu vivi, eu posso dizer que o primeiro dilema, né? Ao sair da minha cidade para uma cidade grande, sem conhecer ninguém, sem saber quem eram as pessoas onde eu ia ficar e sem ter recursos. Porque basicamente eu cheguei em Manaus com a passagem paga e um valor para eu pegar o transporte, chegar na casa onde eu ia ficar, né, dos sogros do pastor Davi, e uns poucos recursos para passar 2 dias, uma semana, não sei. Sim. Então aquilo me deixou no dilema, será que eu desço do barco ou eu fico no barco? Então se eu fico no barco, eu poderia voltar com a mesma passagem, mas se eu saísse, eu não poderia retornar. Né? Mas ali, mais uma vez, eu percebi como Deus trabalha e acabou que eu desci do barco, peguei o táxi, fui para lá, fui muito bem recebido na casa do seu Xanderoles. Olha aí. Esse domingo. A dona Eunice estava em Manaus, à noite ela já me levou para a igreja central, então as coisas ficaram bem encaminhadas, me recomendou lá para alguns amigos dela na igreja, então tudo isso foi Deus encaminhando na minha chegada em Manaus, na minha vida cristã. Então essas coisas realmente marcam muito e eu sou muito agradecido a Deus por isso. Fantástico, irmão. E eu fico pensando aqui, ouvindo sua história e pensando, pastor Felipe, o que teria sido da vida do Dário se ele tivesse decidido ficar no barco e voltar, né? Ir para trás, né? Que foi o conselho que o pastor te deu, né? Não caminha para trás, não. O cristão só vai para frente, né? Brincando que tinha um colega meu que falava assim que a gente nunca deve andar para trás, porque o único que fez sucesso andando para trás foi o Michael Jackson, né? Ele falava. A gente não é assim, né? A gente tem que sempre seguir adiante, né? Exatamente. É verdade. E aí, Dário, você chegou aqui, o senhor chegou aqui e tal, a sua vida aconteceu, você se casou, hoje tem 2 filhos, hoje o senhor tem uma empresa e tal, a sua família está por aqui também. A pergunta que eu queria que você nos falasse como foi que você conseguiu ter sucesso, né? Sendo uma pessoa que chegou em Manaus praticamente sem recursos, sem um local, sem uma família aqui, né, de sangue, né? Lógico, Deus te deu família espiritual aqui, mas sem a família de sangue, e você conseguiu vencer e conseguiu avançar e etc, e conseguiu sucesso. Certo? Mas essa pergunta você vai responder pra gente no próximo bloco, tá bom? Então você que está interessado aí em saber qual foi o segredo do sucesso do irmão Dário, fique com a gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai estar aqui falando sobre isso. Está chegando a Rádio Web NT Amazonas. Em casa, no carro, no trabalho, você não estará mais sozinho. A Rádio Web NT Amazonas estará 24 horas no ar, 7 dias por semana, conectada em você. Músicas e programas que vão deixar sua vida mais feliz. Vem aí pela sua web rádio um novo tempo de amor e paz para você. Rádio NT Amazonas, a voz da esperança. Muito bem, estamos voltando aqui ao nosso podcast Resenhando e deixamos aí no último bloco uma
pergunta, um questionamento no ar, né? O que o irmão Dário fez para chegar aqui em Manaus e conseguir aí o sucesso que talvez, eu não sei se ele já estava planejando isso, mas que ele tem hoje, graças a Deus. Quando você chegou aqui, Dário, você imaginava... Você chegou aqui há quantos anos atrás? Já faz 44 anos. 44 anos. Quando o senhor chegou aqui há 44 anos, o senhor imaginaria que o Dário de 44 anos depois seria esse aí, que está agora aqui com tudo isso que tem, que faz e que acontece? É certo que a minha vinda para cá, ela tinha uma série de expectativas, mas essa certeza eu não tinha, né? Certo. Eu não tinha. Eu posso responder que eu recebi muitas ajudas, né? E primeiramente a ajuda de Deus, encaminhando as coisas. Mas tiveram várias pessoas que fizeram a diferença, me ajudaram, como eu já falei, inclusive, né? Na questão da ajuda do pastor, providenciando pessoas, as pessoas que me receberam aqui, né? Que me ajudaram a encontrar o primeiro emprego, né? Isso tudo são oportunidades que Deus usa pessoas para fazer com que as portas se abram diante de nós. O grande X da questão, eu vejo, é que a gente aproveite as oportunidades que aparecem e peguemos essas oportunidades, né? Então, eu acho que esse foi o X da questão para mim, né? Sempre observando e aproveitando essas oportunidades que apareceram diante de mim. Dário, interessante que a oportunidade que você falou aí agora é algo que vale a pena se destacar, porque você teve talvez uma oportunidade única na sua vida, que foi sair do interior, vir para a capital com embora hoje a gente possa pensar que, poxa, ir para casa de um desconhecido e ter que ficar morando seja uma coisa um pouco desconfortável e talvez hoje não queiram fazer isso, as pessoas não estão muito a fim de pagar esse preço, mas foi a oportunidade que você teve. E nessa oportunidade que tu teve, você agarrou ela, né? Quando chegou no barco aqui, para quem não sabe, o caminho de Santarém para Manaus só tem via barco, né? Não dá, ou então... Avião, mas na época acho que não daria mesmo. Veio de barco. E quando ele chegou ali no barco, desço ou não desço, vou ou não vou, encaro uma nova vida. Ali foi a oportunidade que estava na sua frente. Olha, ou você volta para onde você estava, ou você vive o novo. Exatamente. Voltar para onde estava era o conhecido. Era o conhecido. O conhecido, no momento, ele não estava me deixando satisfeito, né? E a perspectiva, elas eram basicamente conhecidas. Eu vou para uma cidade do interior, com pouca oportunidade de emprego, de escola, de tudo mais. Ainda mais que seria voltar para um ambiente que eu já estava... que não tinha sido bom para mim no início, né? E o novo era desafiador, mas poderia ter uma coisa, o diferencial. E graças a Deus, nessa tomada de decisão, graças a Deus, ele estava no comando. Que legal. A diferença, pastor, no fundo, eu creio que para nós e para qualquer ser humano que coloca a Deus em primeiro lugar, é a direção dele. Quando o pastor conversava comigo, numa das suas conversas comigo, ele disse: Dário, lembre da experiência de Jacó. Jacó, quando saiu da casa dos pais, ele não tinha nada. Ele saiu fugido, inclusive, né? E ele, no caminho, na sua caminhada, ele fez um pacto com Deus. Né? Ele disse: Senhor, se tu me abençoares em todo o meu caminho, eu vou ser fiel contigo, eu vou devolver para você a parte que te cabe, que te corresponde. Isso foi algo que ficou bem claro na minha mente, que eu estava saindo para um desconhecido, mas que eu tinha Deus que conhece todas as coisas. E Ele poderia me favorecer. Certo. E eu tinha posto no coração que eu ia retribuir, claro, com a ajuda dele, né? Porque nós não conseguimos ser fiéis sozinhos, né? A fidelidade, ela é um dom, e a gente tem que pedir que Deus nos capacite com esse dom da fidelidade, e se Ele me capacitasse com esse dom da fidelidade, eu ia ser fiel para Ele. E isso ficou bem claro, e eu, graças a Deus, tive a oportunidade, né, através dele, de ser fiel nessa parte. Então, eu creio que Deus encaminhou
tudo isso aí, né? Desde o emprego, desde a pessoa para cuidar aqui, que me ajudaram. Eu acho que o sucesso é isso. Quando eu comecei a trabalhar, pastor, desde que eu comecei a trabalhar, eu tinha um pequeno rascunho, né? Uma folha de papel, no qual eu colocava o risco no centro e de um lado eu colocava a entrada e do outro lado a saída. Né? No topo ali da saída estava o dízimo e a oferta, em primeiro lugar. Depois eu colocava as outras necessidades. Né? Então essa foi uma prática que norteou, digamos assim, a minha vida financeira. Alguém, né? te ensinou isso, Dário? Alguém chegou para você e falou, Dário, olha, para você ter sucesso na vida, você precisa fazer algo chamado planejamento financeiro, alguma coisa. Alguém te ensinou isso ou isso vem... Como é que foi? Então, eu lembro bem que a gente não vivia isso na minha vida pregressa, eu não vivia isso, mas depois que eu vim para a igreja, a gente começou a ouvir muita coisa. A igreja é algo maravilhoso na vida do crente. Que né? legal. E quando ele me falou dessa questão, né, das bênçãos, e sempre deixava claro que o primeiro é Deus. Né? Então, em primeiro lugar, Deus. Não é o primeiro lugar o dinheiro para Deus. É o primeiro lugar a sua vida. Desde o momento que você levanta, que você abre os olhos, por exemplo, e coloca os pés fora da cama, você tem que ter a certeza de que o fato de colocar os pés fora da cama não é só uma questão motora sua, né? É que Deus está te permitindo isso. Que legal. Né? Então, sempre isso ficou bem claro para mim. Então, sempre Deus em primeiro lugar. Colocando as coisas nas mãos de Deus. Quando eu cheguei na igreja, aqui na Igreja Central, tinha uma juventude muito boa, um pessoal que era estudioso. Isso me ajudou muito, porque eu fui envolvido por aquele ambiente. A juventude, eles tinham muito a prática do JA, e aí eles conversavam sobre o sucesso do jovem, né? Do crescimento do jovem. Alguns deles eram professor na escola que tinha atrás da igreja. Então isso foi muito positivo para mim. Que legal. Né? E me ajudou. Eu vi, eu tenho que fazer um planejamento. Isso falava na igreja. Um planejamento financeiro para que você possa avançar e tudo. E eu tive a oportunidade de desde do meu primeiro emprego, sempre tomar essa prática. Que legal. Então, isso aí já veio já uns 40 e poucos anos atrás, você já tem essa prática aí de administrar aí os recursos que Deus te proporciona. E aí você chegou em Manaus e tal, foi para a Igreja Central de Manaus, que, diga-se de passagem, é a primeira igreja adventista do sétimo dia em Manaus, né? Sim. É ali na 7 de setembro. E você conseguiu o seu primeiro emprego, né? E você falou que você ficou um tempo trabalhando como empregado, funcionário de fábrica aqui em Manaus. Eu queria trazer aqui um detalhe seguinte. Você teve problemas com a questão do sábado? O sábado foi um problema para você ou foi uma bênção para você nesses quase 20 anos que o senhor trabalhou no Distrito Industrial aqui como empregado, como funcionário? Assim, pastor, a questão do sábado, geralmente a gente ouve, né? Eu não consigo emprego, vou para entrevista e tal, mas não consigo emprego o problema é o sábado. Eu não consegui emprego porque o problema é o sábado. O sábado, não para mim, mas eu creio para nós, que somos filhos de Deus, cristãos, que cremos, que confiamos, ele não é um problema. O sábado, ele é uma bênção, né? Ele é uma bênção. Claro que tem situações e situações, né? Mas o sábado, ele é uma bênção. Ele deve ser encarado dessa forma. No meu caso, assim, eu trabalhei muito tempo no distrito. Eu trabalhei no meu primeiro emprego foi uns 3 anos. No segundo emprego, 12 anos. Nossa. Depois trabalhei 5 anos. No terceiro emprego foram 3 empresas que eu trabalhei no distrito, né? Mas eu nunca precisei trabalhar dia de sábado. E qual é o segredo aí? O que você fazia? Então, pastor, assim, no meu caso, quando eu cheguei no distrito, na minha primeiro desafio de emprego foi a Sharp do Brasil, fui trabalhar no setor de montagem de calculadoras, né? E a questão é o foco. Aqui é o meu negócio esse aqui. Eu estou lá no posto de trabalho, eu trabalhava na linha de produção, chão de fábrica.
Mas esse é o meu negócio. É daqui que deve começar a minha vida aqui nessa cidade. É aqui que vai me sustentar, é aqui que vai sustentar os meus sonhos, porque o meu sonho era trabalhar aqui. Aliás, esse não era um sonho só meu, era o sonho da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos. Estar em Manaus, no caso eu tinha que trabalhar para trazer a família para cá. Então a ideia era trabalhar, ajudar a família que estava lá em Santarém, no caso, na cidade lá, para que todos viéssemos para cá. Então o foco era esse. Eu entrei ali de cabeça. Então você tem que ser uma pessoa também solícita ali no trabalho que você está. Então havia uma necessidade, eu estava sempre pronto, porque a empresa em determinado momento ela fazia extras e eu não ia dia de sábado. Então compensava isso, a pessoa precisava entender que a minha disponibilidade compensava essa questão de não ir no dia de sábado. Então, assim que eu encarei essa questão, sempre estar disposto, disponível, né? Precisa vir um feriado, precisa vir um dia de domingo, né? Quantas vezes a igreja, por exemplo, estava numa social, num sábado à noite, num domingo durante o dia num passeio, e eu estava dentro da fábrica, né? Houveram ocasiões em que o Ano Novo, por exemplo, estava acontecendo aqui fora e eu estava lá dentro da fábrica. Época de final de ano, nas indústrias do distrito, eu não sei hoje porque eu estou bastante tempo fora, né? Mas no final de ano, geralmente, na época que eu trabalhei no distrito, era o momento de reestruturar a produção, mudar layout, mudar linha, né? Preparar processo para o próximo ano. Então, sempre eu estava disponível a isso, né? E nos dias que não fosse sábado, à noite, domingo, feriado, eu estava sempre disposto a... A questão também da simpatia, você tem que ser aquele crente que você não cria aquele estado de que a pessoa diz, pô, lá vem o crente, né? Então você tem que saber lidar com isso. É claro que você não tem que ser conivente, né? com os erros daquilo que você contrário à tua fé. Mas você tem que saber colocar também a tua convicção. Essa é uma questão muito clara. Meus chefes, por exemplo, de um determinado momento, eu saí de uma empresa, da minha primeira empresa, e fui para outra empresa, levado pelo meu chefe, pela minha chefia, certo? Então, isso é algo que você vai conquistando, não porque você tenta ganhar a simpatia do teu chefe de forma errada, jogando contra a tua equipe para poder... Não, mas de forma honesta, de forma a testemunhar. Por exemplo, nas reuniões que nós tínhamos de equipe, ele chama Dário, dá uma palavra aí, entendeu? Então isso era uma coisa que, né? É o tal do network que a gente chama hoje, né? O network, você precisa ser bem relacionado, principalmente com as pessoas que podem também te ajudar, não com interesse pelo que aquela pessoa pode fazer, mas se colocando à disposição. Olha, o teu projeto é o meu projeto, que nem o senhor falou, né? O senhor chegou na empresa, você tinha um projeto, qual era o seu projeto? Trazer os seus familiares, dar uma vida um pouco melhor para eles. E aí, quando o senhor olhou para aquele projeto ali da empresa, o senhor deve ter encarado o projeto do teu chefe como seu projeto. Olha, isso aqui faz parte do meu projeto. Se eu fizer bem feito, o meu chefe vai ficar bem, a fábrica vai ficar bem e, consequentemente, eu também vou ficar bem. O que eu vejo hoje em dia, né, Dário, que existem algumas pessoas que elas pensam muito em si. Eu não estou legal, eu não concordo, eu não gosto, eu acho que isso não vai dar certo, ou não é para mim. E às vezes as pessoas deixam de dar o seu melhor naquilo ali, porque às vezes não acreditam no que às vezes o seu superior, aquela pessoa está te pedindo para fazer, né? A questão do fazer o melhor, às vezes se confunde com hoje, por exemplo, você vê as pessoas dizendo assim, não, mas eu conheço o meu direito, eu não posso ficar menos dia e tal, entendeu? Então essa questão meio que confunde, que é pelo que você está vendo, é oportunidade, tudo é uma oportunidade. Então eu vi ali a minha oportunidade. Eu passei lá dentro da produção, esse meu primeiro emprego, né? Eu passei 4 meses. 4 meses? 4 meses. Depois eu saí e fui para a engenharia industrial. Já foi promovido? Promovido. Okay. Eu fui promovido para uma função. Eu fazia
levantamento de tempo das operações dentro do processo produtivo. Olha aí. Então, é uma função que nem existe mais hoje, era cronometrista. Então, cronometrava as funções, as operações de trabalho, né, para a gente fazer o processo de montagem dos equipamentos, dos aparelhos. Né? Ou seja, oportunidades estão sempre aí. As pessoas sempre têm oportunidades, basta as pessoas estarem prontas para elas, né? Exatamente. Se você está disposto, a oportunidade vem. Dário, outra coisa, você chegou aqui, tu conheceu uma moça, uma mulher que, assim, hoje eu a conheço também, a minha esposa conhece a sua esposa já há muito mais tempo do que eu. E ela me dá só referências maravilhosas da tia Tânia, né? E eu já chamo de tia Tânia, porque como minha esposa chama ela de tia Tânia, né? Embora eu acho que eu não tenha idade para ser sobrinho dela. Mas como é que foi aí para você encontrar a Tânia? O que a Tânia representa para você na sua vida? Então, a Tânia, ela é uma bênção. Ela é uma bênção de Deus. Ela representa essa bênção que Deus ofereceu lá no início para Adão. Não é bom que o homem esteja só, né? E a Tânia, ela é realmente uma auxiliadora, uma esposa, ela é uma mãe, é uma mulher valorosa, né? É assim, pastor, a gente sempre, o jovem, né? O jovem cristão, ele sempre pensa na questão de ter uma esposa, ter uma família. Quando eu via as famílias lá na Igreja Central, eu pensava que eu queria ter uma família igual a essa família, aquela família com os filhos, que leva todo mundo bonitinho para a igreja, né, no sábado, tudo arrumadinho. E a gente sempre ora, né? O jovem cristão, ele ora. Só que o jovem cristão, ele também deve pensar que o pai da moça também ora, né? Então, se você não for a pessoa certa, se você não for um cristão, um jovem convertido, cristão, verdadeiro, cheio, a gente nunca é perfeito, ninguém é perfeito, mas que coloca nas mãos de Deus os planos, e Deus mostra. E Deus, graças a Deus, me mostrou, né? A minha esposa, um determinado momento aconteceu, conhecemos, casamos. Eu sou realmente uma pessoa muito agradecida a Deus e a Tânia por ser esposo dela. Eu não sei ela, mas eu, se tivesse que fazer de novo, né, casar de novo, casaria, né? Como eu estou dizendo, não sei ela, porque, né, mas eu sei o que estou falando. Sou muito agradecido a Deus pelos filhos que Deus nos deu, né, o Igor e a Tami. A minha família realmente é uma âncora, né? Você sabe que ela é fundamental para nós, né? Que legal. Então, é isso. Conhecemos, casamos e estamos aí, desenvolvemos um trabalho. A Tânia sempre foi uma pessoa muito espiritual, sempre voltada para a missão, né? Tanto na Igreja Central como na Igreja do Japim, onde nós estamos hoje. Ela sempre está envolvida na igreja, nos departamentos, né? E isso realmente é algo que nos faz muito bem e tem sustentado a nossa família. Que legal, que legal. Irmão Dário, olha, realmente é uma grande bênção aí ter você com a gente, saber aí dessa maravilha de como Deus tem conduzido a sua vida até nesse momento. Eu queria também falar para os nossos amigos que estão nos assistindo que o irmão Dário, ele chegou a ter uma empresa que hoje tem algumas características interessantes que o senhor coloca na empresa, e também o senhor desenvolve uma atividade maravilhosa na igreja que você frequenta, né? Mas para você saber disso aí, o próximo bloco a gente vai estar voltando aqui para falar exatamente desses assuntos. Como foi que o Dário fez para sair do emprego e conseguir se tornar um empresário? E também quais são as atividades que ele desenvolve lá na igreja há mais de 40 anos também. Se isso ele faz bem, se não faz e tal. Fica ligadinho, daqui a pouquinho, depois do break, depois do intervalo, nós estamos juntos aqui.
Tudo bem? E aí, estamos voltando aí com o nosso podcast Resenhando. E agora nós vamos aqui responder um questionamento que eu fiz aqui para o querido Dário a respeito de como foi esse processo dessa transição de sair de uma vida de funcionário para uma vida de empresário. Então, a vida de empresário, pastor, ela começou quando eu ainda era funcionário. Ok. Né? Nós éramos recém-casados, nós estávamos aí com 3 anos praticamente de casado, nós casamos em 89, quando foi em 92 nós abrimos a empresa. Eu fazia administração, a Tânia fazia farmácia, e a gente tinha um recurso né, que estava disponível, e nós pensamos que poderíamos montar um negócio para começar, e como ela estava fazendo farmácia, a gente pensou na montar uma drogaria. Certo. Né? Pensamos no negócio, pensamos no nome, inclusive o nome é a junção do nome dela com o meu, né? É o Tânia e Dário, por isso o nome Tandar. Tandar. Exatamente. Okay. E aí nós montamos a drogaria. Como eu trabalhava no distrito ainda e ela estudava durante o dia, nós buscamos o meu irmão para entrar conosco no negócio e trabalhar a parte operacional do negócio. Okay. Então o Dorivaldo, né, esse meu irmãozão que está conosco aí, é um parceiro maravilhoso, né, abençoado. Agradeço muito pela parceria dele conosco, está desde o início do negócio, quando nós começamos lá com a drogaria. Okay. Né? Então eu trabalhava no distrito, ele tocava o negócio, a Tânia nas horas vagas ia para lá. Né? Quando saía da faculdade ela ia para lá, para a drogaria. E eu, na parte, quando saía também do distrito, a gente trabalhava ali a parte estratégica, a parte administrativa da empresa, juntamente com o Dorivaldo. Que legal, mano. E deixa eu perguntar, você passou por algum momento difícil aí nessa transição? Porque geralmente tem pessoas que quando está como funcionário, né, e quando vai ser empresário, passa por um momento difícil, complicado, né? Questões, até tem uns que chegam a quebrar financeiramente, porque você está mudando de vida, né? Você passou por algum momento difícil nessa transição aí, Dário? Pastor, assim, a gente tinha um suporte financeiro já para montar o negócio. Tanto é que o negócio ele foi montado com valores, né? Recursos próprios, né? Os recursos eram nossos, eram próprios. Então, o tamanho do negócio foi dimensionado de acordo com o tamanho do recurso. Sim. E nós sempre fomos muito comedidos, graças a Deus, com os nossos compromissos, com os nossos fornecedores, com os nossos colaboradores, né? Para que a gente não colocasse, né? Como diz o ditado, a carroça na frente dos bois. Então, não dá o passo maior que a perna. Claro que o negócio, você sempre tem que estar avançando. Não dá para ficar parado. Mas o avanço tem que ser de acordo com as tuas condições. Né? Então, como eu trabalhava no distrito, nós éramos uma família, nós éramos só nós dois. Então, a casa era própria. Então, não tinha grandes despesas, né? E aí não tivemos grande dificuldade para montar, para desenvolver esses primeiros anos o negócio. Lá antes de abrir, passar para a distribuidora, nós demos uma parada na parte da drogaria. Né? Teve uma dificuldade ali de plano econômico no Brasil e tudo, e a gente deu uma parada, deu uma respirada, Deus continuou abençoando, nós, inclusive, tivemos ali algumas repaginadas no nosso negócio, né? Buscamos outras oportunidades, nunca ficamos parados, o Dorivaldo chegou aí para um outro trabalho, mas sempre nós trabalhando junto de que retomar o negócio. Sim. Quando a oportunidade chegou, nós pegamos, retomamos o negócio, só que na área agora já de distribuição. Certo. Isso foi em 2005. Em 2005 nós começamos a trabalhar na distribuição. Lá se vão 17 anos. 17 anos. Né? E graças a Deus, de lá para cá, Deus tem colocado a sua mão, tem abençoado. A Tanda, ela é uma bênção. Certo?
Eu queria só falar uma coisa, que eu fui convidado a estar lá na sua empresa já fui acho que umas 2 ou 3 vezes na Tanda, e tem algo que me chama muita atenção. Os seus funcionários nem todos são cristãos ou de uma religião só. Você tem funcionário lá Quantos funcionários você tem lá hoje? Em torno de 65. 65 funcionários. Então é uma empresa considerável, né? Uma empresa... Não é uma grande empresa do ponto de vista de mão de obra, mas é uma empresa, média empresa. Certo. Né? E ela tem um galpão grande lá onde fica todos os medicamentos. E uma coisa que me chama muita atenção é que quando eu fui lá, eu fui convidado para sempre levar a palavra de Deus lá dentro dessa empresa. Então, por que você faz isso, Dário? Por que você tenta levar a espiritualidade para dentro da sua empresa? Como é que funciona isso ali? Pastor, a concepção é a seguinte: a Tanda, ela não existe só para vender remédio. É claro que ela é uma empresa, ela tem que dar lucro, ela tem que ser positiva nos seus resultados, mas a finalidade principal é a missão. Não é só você, por exemplo, vender remédio. Então, todas as oportunidades que nós temos, né, ali na empresa, nós trabalhamos a parte da missão. Então, eu costumo dizer que a Tanda, ela tem 3 funções básicas, né? Ela tem a função social, a função social, né? Ela possibilita a oportunidade para as pessoas, os nossos colaboradores, uma vida mais digna, eles estão inseridos no mercado de trabalho. Isso é uma função social, né? A gente ouvir que o país tem lá 12 milhões, 10 milhões de desempregados, e a gente ter ali olhar para os nossos colaboradores e ver que eles estão empregados, que eles estão recebendo ali o seu salário, ter uma vida mais digna, né? Isso nos gratifica muito e a gente agradece a Deus por isso. Então, essa seria a função social da Tanda. Ela tem a função econômica também, né? A gente participa nesse processo, né, desse mercado, principalmente do mercado farmacêutico no Brasil, que faz girar essa economia. Sim. Então, estamos participando disso. Sim. Ela participa também nessa parte do econômico, no devolvendo os seus impostos, né, devolvendo os impostos, pagando os impostos ali, né, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, possibilitando que o governo possa implementar políticas públicas, dar oportunidade para a população, né, naquilo que o governo tem que oferecer, saúde, educação, a gente participa disso. Então isso é gratificante. Mas o ponto que a gente fica que nos deixa mais satisfeito é o fato de nós termos a ciência, né, de que Deus colocou na nossa mão a possibilidade de uma empresa que faz todas essas coisas, mas que tem a oportunidade de nós compartilharmos a nossa fé, a nossa crença com essas pessoas, cumprir a missão através da pregação do Evangelho. No nosso calendário, ali dentro da empresa, durante o ano todo, a gente tem atividade, desde do mês do aniversariante e também ali o Dia da Mulher, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o dia do Outubro Rosa, o Novembro Azul. Então, o Natal, em todas essas Semana oportunidades, Santa. Nós trabalhamos o espiritual com os nossos colaboradores, levamos a mensagem. A Semana Santa, ela é o nosso ponto alto de evangelismo. Então, nós já estamos lá com mais de 5 anos, né, desse período aí, trabalhando o evangelismo. Nós tivemos muitas pessoas que foram ali realizar o evangelismo para nós, oportunizar para os nossos colaboradores a questão do reino de Deus, né? Então, isso nos gratifica muito. E nós temos aí recebido bastante apoio da igreja, né? Tanto da nossa igreja local, como do nosso campo. Muitas pessoas daqui do campo já estiveram lá, outros que nem estão mais no campo, nos ajudando nessa missão. Isso nos deixa realmente agradecidos a Deus. A gente compreende que a Tanda, ela é uma bênção que Deus colocou nas nossas mãos e que a gente pede todos os dias que Ele nos capacite a zelar por essa bênção, para que ela dê fruto. Pastor, é muito interessante, é muito gostoso, por exemplo, na pandemia aconteceu isso.
colaborador chegou comigo com a foto no celular. Irmão, veja aqui a fulana que se batizou. Olha só. Fruto da classe bíblica lá dentro da empresa. Que legal. Então isso deixa a gente gratificado. Nós, esse ano nós batizamos uma família. Olha aí. O chefe da família começou a trabalhar conosco e nós começamos ali foi envolvido lá, viu essas manifestações ali da pregação do evangelho e tudo, simpatizou. Aí apareceu uma oportunidade para ele em uma outra empresa, ele foi para lá, mas sempre entrando em contato, falando, nós visitamos, demos estudos, fomos com o pastor Pinheiro, né? Visitamos, evangelizamos a família, batizou toda a família. Que legal. Né? Essa semana, esse ano. Então, isso nos deixa realmente muito gratificado. Deus nos concede essa oportunidade, né? Eu percebo, Dário, que a questão de religião para você não é algo secundário, não é algo que fica em segundo plano. Quem conhece você um pouco, como eu, né? Conheço pouco ainda, mas fica muito nítido que a religião para você, a espiritualidade para vocês, na verdade se confunde com o seu trabalho, porque você consegue interagir tudo. Você atribui ao seu sucesso profissional a essa questão espiritual, tá? Em primeiro lugar, Deus e as coisas do reino? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Quando eu olho, né, para trás, eu não vejo a possibilidade de eu ter adquirido, né? Aliás, de Deus ter me colocado isso nas mãos, né? Eu me sinto até assim de falar, porque às vezes a gente pensa, não, com a minha força, com o meu braço, com a minha inteligência, e a gente esquece que tudo isso é Deus quem nos dá. Então, eu não tenho dúvida quanto a isso, pastor. Agora, existe o apoio, né? Sozinho eu não conseguiria. Eu tenho uma mulher que prima muito por isso. Ela é muito zelosa pela questão espiritual, né? Então, quem conhece a Tânia sabe que a Tânia sempre foi envolvida, e muito envolvida, nos ministérios da igreja. E ela compartilha isso, né? Compartilha na igreja, na nossa igreja local, como compartilha no campo, pregando, levando a mensagem de Deus, envolvida em missão. Nós trabalhamos nisso, nessa questão de ação social. Sim. Isso tem muito a ver com a mão da Tânia nesse timão. Sim. Que norteia a nossa família. Que legal. Tá? Então isso é maravilhoso. É tão certo que a função da Tanda, ela tem essa função de evangelizar, porque esse meu irmão, que é meu sócio, ele não era adventista, ele não era cristão evangélico, como nós, adventistas do sétimo dia. Ele passou a se interessar a partir da convivência conosco, mas ele sempre foi um cético desde o início, né? Sempre questionando por que a gente mistura, por que isso, por que aquilo, por que oferta, por que dízimo, por que mistura a igreja com religião. Então essa conversa a gente sempre tinha. Igreja com trabalho, religião com trabalho. Exatamente. Igreja com trabalho, né? Por que mistura? Então a gente sempre veio ouvindo, sempre com cuidado, sempre colocando, até que chegou um momento que ele, não tipo assim para continuar conosco, mas porque ele teve realmente um encontro com Deus, né? Então aí a igreja trabalhou, levou a mensagem, né? E hoje o meu irmão, ele em 2014, ele se batizou, o Dorivaldo. E hoje o Dorivaldo caminha conosco na igreja, caminha conosco na empresa, é um ancião da igreja, né? É um homem dedicado também na obra de Deus, né? Então, com certeza, pastor, daí desse fruto, nós já tivemos o terceiro irmão com a família, que também se batizou. Olha aí, que né? legal. Não trabalhando conosco, mas pelo testemunho, né? Desta função do testemunho. Sim, sim. Então, dos meus 4 irmãos, eu tenho um que é o que ainda a gente está trabalhando e que Deus conhece os propósitos, sabe todas as coisas. Certo. Ele está nas orações e eu creio que ele também vai ser alcançado por esse amor. Em breve. De Deus. Dário, eu conheço um pouco do teu filho, né, o Igor, e é uma bênção esse menino, né? Eu fui lá esse dia na sua empresa
E eu percebi como que ele, tão jovem, ele tem o quê? Quantos anos? Uns 28. 28 anos. Mas que respeito que os funcionários têm por ele, que carinho ele tem pelos funcionários. E é um homem de Deus, está envolvido com as coisas de Deus também, né? Sim. Eu queria te perguntar o que seria, o que você me daria de conselho para eu criar, se Deus quiser, meus futuros filhos e olhar depois para trás e ver, ou do lado, né? No seu caso, você olha do lado e seu filho está trabalhando do seu lado ali, te ajudando e tal, tanto no trabalho remunerado, né, financeiro, quanto também nas coisas de Deus. Que princípio você acha que é fundamental para a educação de filhos? Educação de filho é uma coisa que é muito difícil de dar conselho. Né? Porque educar filho a gente nunca aprende. Né? É uma escola que você está, que a gente nunca se forma. A gente sempre está aprendendo. Né? O especialista em educação de filhos geralmente é aquele que não tem filho. Esse aí ele sabe, né? Tem lições. Se esse filho fosse meu, né? Então, mas pastor, eu volto mais uma vez ao nosso princípio, ao princípio religioso. É o princípio de Deus, está na Bíblia. Então, quando você, como pai, você entende a sua função de que você tem que preparar o filho para Deus e não para você, colocar os princípios de Deus. E também, assim, é você não só falar, você tem que viver. O teu filho precisa te ver, você ajoelhado, ele precisa te ver tu estudando a Bíblia, ele precisa ver você, ele precisa estar estudando a Bíblia com você, você com ele nas lições. Ele precisa ver que aquilo que você é lá na igreja, você é lá em casa também. Então é a questão do exemplo, né? O ensino à criança no caminho, né? Então eu creio, pastor, que é desenvolver uma amizade com o teu filho. Sim. Ele precisa ver em você não só um pai que está acima, num pedestal, né? Mas ele precisa ver você também como um pai, como um sacerdote da tua casa, aquele que puxa as atividades sacerdotais mesmo dentro de casa, aquele que não se omite de falar na hora do culto, de abrir a Bíblia e de dizer, olha, aqui em casa nós precisamos cuidar com isso aqui. Então acho que tudo isso e a franqueza de você dizer, filho, precisa ser assim, isso aqui tem que ser desta forma. Você ter abertura para conversar com ele ter abertura para conversar com você e discutir isso. E isso leva tempo, Dário? Você precisa toda, de tempo, né? Precisa de tempo. Com o filho ali, ou você pode mandar um zap para ele e está resolvido. Que hoje em dia tem muitos pais que fazem isso, exatamente, né? Quer educar filho de longe, ou quer pagar um bom colégio, né, para fazer a parte dele. É por aí que o negócio funciona? Não, eu creio que não. Em determinado momento o Zap tem a função, né? Sim. Mas não nesse aspecto, né? A questão pessoal, ela não pode ser substituída. Eu acho que a companhia, você está junto, numa coisa simples, né? Por exemplo, algumas pessoas dizem assim, eu não exponho meus filhos, isso aí quando eles chegar no tempo eles vão aprender e tudo. Mas olha, na nossa casa, por exemplo, essa prática que eu falei para vocês, ela é ensinada desde cedo. A prática da questão financeira? Sim, é ensinado desde cedo. O meu filho, por exemplo, se você disser para ele, vai lá na feira, por exemplo, e resolve lá, ele resolve. A minha filha, eu nunca disse para ela, vai lá, ela tem 18 anos, eu nunca disse, mas porque não foi preciso. Mas ela consegue ir. Quando você participa, você leva o teu, por exemplo, no caso do financeiro, né? Na igreja você tem que levar para a igreja, você tem que participar, você tem que estudar a lição com ele, né? A minha filha, por exemplo, quando ela estava na fase de jardim primário, não estou bem certo, né? Tinha uma lição, isso faz alguns poucos anos, tinha uma lição que no finalzinho dizia assim, um recadinho para você. Aí eu lia o recadinho para ela, né? Aí, quando chegava um dia que eu dizia, agora leia, Tami, a lição. Aí ela lia a lição e no final ela dizia assim, um recadinho para você, Tami. Porque eu lia e colocava o nome dela. Né? Então, isso são formas, né? Nessa parte espiritual, pastor, tem muitas questões, né? Que a gente diz assim, que a gente tem que... Jesus disse, deixai vir a mim
os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Céus. Quando eu não faço isso, eu não estou trazendo, eu não estou deixando vir. Quando eu deixo à vontade, quando eu mando só a mensagem, certo? Então eu preciso trazer quando eu estou junto, estudando, mostrando, dizendo, falando. Ele precisa aprender comigo o que é adorar aqui dentro de casa, no meu relacionamento, lá fazendo os meus negócios, né? Trabalhando com o meu fornecedor, com o meu cliente, na minha honestidade lá. Meu filho precisa presenciar isso. Isso ele precisa estar arraigado, certo? Esse é o ensinamento correto. Que legal. Né? Então, essa é a forma que eu creio que Deus nos dá. Ele nos dá essa concepção e a gente tem que passar para os nossos filhos. Né? Eu vejo, às vezes, a Tami e o Igor dizendo para mim, esse negócio não, está muito caro. Como é que tem a concepção do caro ou do não caro? Né? É o planejamento financeiro que você já ensinou lá atrás. E você levando, eu vou fazer o supermercado, eu levo junto. Eu vou lá na feira, fazer a feira lá, nós temos o hábito de ir na feira lá da Manaus Moderno. Os meninos vão junto. Né? A Tami agora, nem tanto no domingo, é o dia que a gente vai, porque tem um clube de desbravador. Mas sempre vai. Mas se você dizer, Tami, dá para ir? Dá para ir. Sabe fazer. Então tem a concepção, essa concepção da vida. Isso vale para essa vida, digamos, para essa situação rotineira, material, mas também vale para a vida espiritual. Se a gente está junto nas atividades espirituais, se tem uma ação social, vai junto. Se tem o culto, vai junto. Eu acho, Dário, que isso aí é muito importante, sabe? De você conseguir conciliar o trabalho de Deus com a sua família. Eu acredito que muita gente se perde ou coloca seus filhos em caminhos um pouco complicados, até mesmo de ficar revoltados contra a igreja e tal, ou contra Deus, porque tem alguns que querem fazer sozinhos e deixam seus filhos para trás. Esse fato de você levar, vou fazer uma missão, meus filhos vão junto. Vou fazer tal coisa, meu filho e minha filha vai junto. Eu acho que isso aí você cria amor, empatia, tanto por você, quanto principalmente por Deus. Por Deus, exatamente. Mas, meu querido, olha, que bênção a sua vida. Eu tenho certeza que a sua vida é uma vida que serve de inspiração para muita gente. E que Deus continue te conservando esse homem fiel, esse homem cristão, esse chefe de família, sacerdote do lar e um homem de Deus também na igreja, né? Que você tem várias funções na igreja, que Deus te abençoe e que você continue sendo essa bênção. Foi um prazer estar aqui falando contigo, um prazer estar aqui nesse momento com vocês. Realmente é muito enriquecedor ouvir histórias maravilhosas como a do Senhor. Obrigado pela oportunidade. E fique à vontade para precisar de alguma coisa e também te convido para o senhor ir lá na nossa igreja, compartilhar conosco lá a mensagem. Que legal. Estaremos juntos em breve. Tá certo. Muito obrigado. Você que está nos assistindo, até o próximo podcast Resenhando. Valeu pela audiência, compartilha, curte e também comente o conteúdo de hoje, viu? Um grande abraço e até mais.